Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, esta é uma oportunidade rica que nós temos de receber a Palavra de Deus. A palavra é pão para saciar a nossa fome. Por isso nós precisamos nos dedicar a sentar ao redor deste pão, que é a Palavra de Deus, por meio da nossa reflexão, que é este exercício de repartir o pão para saciar a nossa fome de Deus. Você tem fome de Deus? Portanto, acolhamos o pão da palavra que vem ao nosso encontro para nos saciar. Querido irmão, querida irmã, temos esta oportunidade belíssima de ouvir a voz de Deus que constantemente fala conosco. Escutemos a Escritura. Deste modo nos encontramos com o próprio Jesus que nos revela o seu projeto de amor. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus, ouvindo isso, partiu dali, de barco, para o lugar deserto afastado. Assim que as multidões o souberam, vieram das cidades seguindo-o a pé. Assim que desembarcou, viu uma grande multidão e, tomado de compaixão, curou seus doentes. Chegada a tarde, aproximaram-se dele seus discípulos, dizendo: O lugar é deserto e a hora já está avançada. Despede as multidões para que vão aos povoados comprar alimento para si. Mas Jesus lhes disse: Não é preciso que vão embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Ao que os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus: Trazei-os aqui. E tendo mandado que as multidões se acomodassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho que nós ouvimos hoje fala deste milagre da partilha dos pães, a multiplicação dos pães. Vamos juntos fazer a nossa reflexão desse trecho do Evangelho. Diz o Evangelho: Jesus, ouvindo isso, partiu dali, de barco, para um lugar deserto e afastado. É importante a gente sublinhar isso. O lugar era deserto e afastado, para dizer da escassez daquele lugar. É ali que Jesus está. Jesus sempre nutria, por parte das multidões, uma grande admiração. Por isso diz o Evangelho: Assim que as multidões souberam, vieram das cidades seguindo-o a pé, e assim que desembarcou, viu uma grande multidão. E é bonito ver o sentimento de Jesus, né? Certamente este olhar de Jesus não era qualquer olhar. Ele viu, mas viu de forma profunda. Viu, inclusive, a necessidade daqueles que estavam ali diante dele. Por isso diz o Evangelho: tomado de compaixão. Compaixão é justamente isso, sentir com o outro, ser capaz de se colocar no lugar do outro. Jesus é assim. Jesus não é indiferente. Jesus vê quem sofre, se coloca no lugar de quem sofre e procura mudar aquela realidade de sofrimento daquela pessoa. E nós também temos este sentimento de compaixão. O sentimento de compaixão não é simplesmente dó. A dó é a gente ver a pessoa numa situação de miséria e de sofrimento, mas não fazer nada para mudar aquela realidade. A compaixão é a gente se abaixar à situação de dor e miséria da pessoa, mas para tentar colocá-la de pé mais uma vez. Por isso o Evangelho diz que ele, tomado de compaixão, curou todos os doentes que levaram até ele. A gente pode imaginar todo tipo de pessoas que estavam ali com as suas necessidades diante de Jesus e ele tomado de compaixão. Bem,
Em seguida, o Evangelho vai dizer: chegada a tarde, aproximaram-se dele os seus discípulos com uma preocupação, talvez até uma preocupação legítima. O que disseram os discípulos de Jesus? O lugar é deserto, a hora já está avançada, despede as multidões para que vão aos povoados comprar alimento para si. Qual é a alternativa que os discípulos de Jesus viram ali naquele lugar deserto e afastado com aquele tanto de gente? A noite está chegando, é preciso dispensar esta multidão para que possam ir aos povoados e comprar o necessário para se alimentar. Os discípulos pensam que a solução está na compra de alimento. Jesus pensa diferente. Por isso diz o Evangelho: mas Jesus lhe disse, não é preciso que vão embora. A gente também precisa aprender isso, não é preciso que vão embora. E aí Jesus, olhando para cada um dos seus discípulos, Jesus diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Se os discípulos pensam que a solução para a fome é ir comprar coisas fora, cada um comprar o seu, Jesus pensa diferente. Não é razoável que aquele que necessita seja dispensado de mãos vazias. Dai-lhes vós mesmos de comer. O coração dos discípulos ainda continua mesquinho, porque não consegue enxergar na partilha a possibilidade de saciar a fome de muitos. Por isso eles respondem a Jesus: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Imaginemos, o que é 5 pães e 2 peixes? Diante daquela grande multidão, como diz o finalzinho do Evangelho, mais ou menos 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Tanta gente, como saciar toda essa multidão com tão pouco? Era isso que pensavam os discípulos de Jesus. Seu coração ainda era mesquinho. Mas Jesus tem o coração largo e Jesus pensa diferente. Por isso Jesus simplesmente diz: trazei-os aqui. Tendo mandado que as multidões se acomodassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu, pronunciou a bênção. É a ação de graça que Jesus faz. Por isso que a celebração da Eucaristia significa justamente a ação de graças. É Jesus que toma os pães, os peixes, rende graças a Deus e reparte com aqueles que têm necessidade. A Eucaristia também deveria nos levar a essa dimensão. Comprometer-se com a partilha daquilo que temos e daquilo que somos. Em seguida, diz o Evangelho: partiu o pão, os pães, deu-os a seus discípulos e os discípulos às multidões. E diz o Evangelho: todos comeram, ficaram saciados e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Que ensinamento bonito de Jesus! Jesus ensina que o pouco, se partilhado, sacia a fome de muitos e ainda sobra. Por isso nós precisamos aprender a confiar na bondade de Deus pelaquilo que nós temos. O que temos, que às vezes humanamente pode parecer pouco, mas se a gente se coloca diante de Deus e rende graças pelo pouco que temos e sabemos compartilhar aquilo que temos, portanto, todos serão saciados. Aprendamos de Jesus, não é razoável dispensar quem necessita de mãos vazias. Dai-lhes vós mesmos de comer. Não vamos terceirizar as responsabilidades. Jesus mostra que a responsabilidade é nossa. Se alguém necessita, portanto, partilhemos o que temos, sabendo render graças a Deus pelo pouco que temos, mas se partilhado, sacia a fome de muitos. Portanto, o milagre da multiplicação dos pães nos ensina a partilhar o pouco que temos, que quando agradecido se torna muito e sacia a fome de todos. Que alegria, meu irmão, minha irmã, concluir mais este nosso momento de escuta da Palavra de Deus, de reflexão, onde Jesus nos ensina sobre a dimensão da partilha do pão. Às vezes, o nosso olhar é mesquinho e não acreditamos na partilha do pouco que temos, mas Jesus nos ensina a ter um coração generoso, capaz de partilhar o que temos e o que somos. E de forma especial, hoje nós queremos pedir que, sobretudo, pela participação na Eucaristia, que saibamos acreditar na partilha do pouco que nós temos como possibilidade de saciar
a fome de muitos. Dirijamo-nos ao Pai Eterno e façamos a nossa oração. Pai Eterno, te pedimos no dia de hoje um coração sensível como o coração de teu Filho Jesus, capaz de sentir compaixão por aqueles que sofrem. Se compadecer é comprometer-se em oferecer um caminho que transforma a vida de quem sofre. Para Jesus, Pai Eterno, não é razoável dispensar quem tem fome de mãos vazias. Que aprendamos com Ele a também nós não dispensar quem tem fome de mãos vazias, mas acolher aquela interpelação que Ele fez aos discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Envia sobre nós o teu Espírito e ajuda-nos a ter um coração cheio de compaixão. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.